Meus queridos amigos do Centro Espírita Irmã Rosa, tenhamos todos uma excelente noite, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É sempre uma alegria me dirigir a cada um de vocês, uma renovada satisfação em poder conversar sobre o Evangelho de Jesus na ótica da veneranda doutrina espírita. E admito que recebi um presente, que foi falar sobre dois personagens sem os quais nós não teríamos o cristianismo e igualmente não teríamos a doutrina espírita. Refiro meus personagens Paulo e Pedro. E as nossas considerações, à guisa de pinceladas, porque tratam-se de vidas muito ricas e que não conseguiremos tratar de uma forma exaustiva durante esses 30 minutos, foram retiradas do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas, do Evangelho de João, do texto do Atos dos Apóstolos e da notável obra Paulo e Estevão, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, benfeitor Emmanuel, quando são narrados os dias do cristianismo primitivo e traços, passagens dessas duas personagens. Sempre que venho a esse livro, lembro-me de uma frase formidável de Dona Ivone do Amaral Pereira, quando ela costumava dizer que nos dias da sua ansiedade, nos dias da sua angústia, nos dias dos seus problemas, ela lia Paulo e Estevão, porque lendo Paulo e Estevão, ela conseguia minorar as suas dores e renovar, reforçar os seus compromissos com Jesus. Vamos então, vamos juntos. Iniciando pelo apóstolo Pedro. Na verdade, o seu nome era Simão, Simão Pedro, filho de Jonas. Fazia parte do colégio apostólico, aqueles 12 homens iniciais que seguiram Jesus. Era o apóstolo mais velho, o apóstolo experiente, e como um traço da sua personalidade, podemos dizer que era um homem rude, mas igualmente um homem simples, um homem de muita fidelidade a Jesus. Iniciando, vamos retornar àquele dia quando Jesus, à beira do lago de Genezaré, encontrando com ele seu irmão André, o chama para seguir junto dele. E Pedro diz assim: "Mas mestre, tu não vês que eu sou apenas um pescador?" E Jesus: "Venha comigo e eu te farei um pescador de almas." Naquele convite ali, nós podemos entrever que estava reservado a Simão e a André, mais particularmente a Simão Pedro, a tarefa de ser um bastião da fé cristã. E nós conhecemos aquela passagem quando Jesus diz a Simão Pedro: "Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja." Jesus não estava, nesta passagem, edificando uma única igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, mas trazendo a igreja do amor, a igreja da fraternidade, a igreja da boa nova de Deus que ele havia vindo trazer ao mundo. E começa ali então, naquela casinha humilde de Cafarnaum, o grande messianato de Jesus, e Simão Pedro está ao seu lado durante todos os instantes, até o final dos seus dias. Mas quando nos lembramos do apóstolo Pedro, e isso é comum entre os cristãos, entre os protestantes, entre nós os espíritas, nós volvemos o olhar às três negações. Porque vejam, nós ainda temos o mau costume de prestar atenção naquilo que é negativo. E não vemos o lado que ressalta da pessoa, o lado positivo. E a benfeitora Amélia Rodrigues, uma poetisa baiana, que escreve pelas mãos luminosas de Divaldo Pereira Franco, quando ela designa Simão Pedro, ela costuma dizer que esse apóstolo representa fraqueza, mas igualmente representa força. E por quê? Fraqueza, porque ele o negou 3 vezes, mas força, porque após as negações, ele se tornou um grande missionário. Se tornou alguém capaz de seguir Jesus e ser um bastião da fé em todos os momentos. Dando um salto quântico, talvez naquela experiência que mais ressalta dos dias de Pedro, quando, na última ceia, Jesus reúne os seus 12 apóstolos e, conversando com eles, repartindo pão, repartindo vinho, ele diz que um dos seus discípulos iria traí-lo.
E diz que era chegado o momento dele se dar em holocausto para a remissão dos pecados e para amor daqueles que viriam após ele. E Simão Pedro, recebendo alarmado aquela fala, lhe diz: Mestre, não será assim. Nós estaremos contigo até o findar dos tempos. Eu, mestre, dou a minha vida pela sua. E Jesus diz àquele apóstolo simples, um apóstolo humilde, um apóstolo fiel, uma frase que eu quero compartilhar com vocês e que serve às nossas reflexões. Pedro, Pedro, o homem no mundo é muito mais ingênuo do que propriamente perverso. O vento que ciranda o trigo no campo querendo dobrar-lhe é o vento que vem das entidades maléficas que tentam curvar o teu coração. Mas eu roguei a Deus para que tu não desfaleça na tua fé. Mas, nesse instante eu te digo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, nunca, mestre, eu jamais te negarei. Fazendo uma breve inflexão, o homem no mundo é mais ingênuo do que propriamente perverso. Vejam, meus amigos, nós somos, à semelhança de Simão Pedro, também ingênuos. Nós não somos essencialmente maus. Trazemos os nossos vícios, trazemos as nossas dificuldades e praticamos o mal por ingenuidade. Praticamos o mal na metáfora de Jesus porque sofremos a influência externa e o peso dos vícios que trazemos do passado. Mas Jesus conhece o lado bom de cada um de nós, conhece a nossa luz e com o tempo sabe que a nossa fraqueza transformar-se-á em força. E nada obstante, à semelhança de Simão Pedro, também o neguemos. Também no curso das nossas vidas, venhamos negando quando preferimos o poder, quando preferimos as posições de destaque, quando preferimos brigar, quando preferimos não conversar, quando preferimos a intolerância, ele confia em nós e espera o momento aprazado da nossa renovação. Segue-se aquele momento da grande ceia. Jesus é entregue com um beijo no Horto das Oliveiras e Pedro o acompanha. O acompanha ao Jardim de Anás, ao pátio de Caifás, do lado de fora do julgamento realizado por Pôncio Pilatos. E por 3 vezes ele é indagado: eu te conheço, você é um galileu e faz parte dos discípulos que andam com Jesus. E ele por 3 vezes responde: não, eu não conheço esse homem, eu não sou um dos seus discípulos. E o galo canta, dando-se conta Pedro de que havia se cumprido o que Jesus havia falado na noite anterior. Ele havia negado 3 vezes. E aquilo que num primeiro momento causa-lhe um arrependimento muito grande, após a morte de Jesus, que se consuma no dia seguinte, faz com que dentro dele reacenda uma fé, reacenda um propósito no bem, reacenda uma vontade de servir, uma vontade de ajudar, uma vontade de ser útil, que ele reúne o colégio apostólico, mantendo aqueles 11 homens, agora 11, porque Judas havia se suicidado, para que continuassem a falar de Jesus. E num dos acontecimentos posteriores à desencarnação de Jesus, dá conta de que eles estavam pescando. Quando Simão Pedro, ao longe, divisa Jesus à margem do lago e perguntando aos demais apóstolos: vocês veem o mestre? Não, nós não o vemos. Ele morreu. Não, mas eu o vejo. Ele apareceu para a gente em Jerusalém e agora ele está lá à margem do lago. Simão Pedro pula na água, vai nadando até a margem e depara-se com Jesus, que o indaga 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu te amo mais do que a mim mesmo. E Jesus então lhe diz: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro se dá conta que naquele instante ele havia reformulado, através de 3 confissões de amor, as 3 negativas, e resolve dar a sua vida a Jesus, inicialmente construindo uma casa de caridade.
no caminho entre Jerusalém e Jope, que ficou conhecida como a Casa do Caminho. Casa onde eram recolhidos os leprosos, eram recolhidos os endemoniados, que eram os obsidiados da época, os esfaimados, os que tinham sede, casa onde foi recolhido Estevão, e caso onde também foi recolhido Paulo de Tarso, que depois da sua conversão foi até Jerusalém e inicialmente não foi bem recebido pelos seguidores de Jesus, mas posteriormente eles superaram aquelas dificuldades, aqueles desentendimentos iniciais e com a ajuda de Simão Pedro se tornou aquele vaso escolhido que levou o evangelho de Jesus aos 4 rincões do mundo, que naquela época traduzia-se na Ásia Menor, e igualmente escreveu às comunidades nascentes. Este é Simão Pedro, o discípulo da fraqueza, das negações, que se tornou força, que se tornou o homem do caminho, o homem da caridade, o homem que ajudou Paulo de Tarso, o homem que na década de 60 do primeiro século volve a Roma nos seus trabalhos cristãos. E estando lá, eram épocas de grandes perseguições aos cristãos. E ele é condenado a morrer crucificado, à semelhança do seu mestre. E chegado o momento aprazado da crucificação, ele diz assim aos seus inquisidores: eu não mereço a distinção de ser crucificado tal qual o meu mestre. Coloque-me de ponta cabeça. E crucificado de ponta cabeça, ele vem a morrer quase instantaneamente, num dos atos de maior devoção, de maior fidelidade a Jesus, quando desencarna e escuta a voz do Mestre, como lhe chamando uma vez mais: vem e segue-me, e eu lhe farei um pescador de almas. Pedro, um bastião, um dos precursores, um pilar do cristianismo, um pilar do nosso espiritismo. Passando agora à personalidade augusta de Saulo. Saulo, nascido em Tarso, na antiga Turquia, que era pertencente ao Império Romano, vinculado a 3 grandes povos, a 3 mundos. O mundo romano, porque sendo Tarso pertencente a Roma, ele era um cidadão romano e falava fluentemente o latim. Mas também era vinculado ao mundo hebreu, porque era filho de homens hebreus que o prepararam desde cedo para ser um rabino, um homem do templo, um homem que seguiria Moisés e os profetas do Velho Testamento. Mas Paulo teve a oportunidade de estudar, oportunidade rara naqueles dias, que tinham somente 3 faculdades no mundo: a faculdade de Antioquia, no Egito, a faculdade de Tarso, na Turquia, e a faculdade de Atenas, na Grécia. E ele estudou em Tarso e também estudou em Atenas, tornando-se um dos homens mais letrados, mais cultos da sua época. Então Tarso também falava o hebreu, porque seus pais eram hebreus, falava o hebraico, corrigindo, e falava o grego, porque estudou com os mestres gregos na universidade. Indo para Jerusalém, ele que tinha uma personalidade impetuosa, ardorosa, e preparando-se para entrar para o Sinédrio, começa a perceber que ali encontrava-se a Casa do Caminho. E aqueles homens do caminho, como eram conhecidos inicialmente os cristãos, só depois, por sugestão de Lucas, é que passaram a ser conhecidos como cristãos. Ele se deu conta, na sua imaginação, de que os cristãos deturpavam a lei mosaica e começa a persegui-los, como perseguiu Estevão, que era um cristão, que tornou-se um cristão, mandando que ele fosse morto a pedradas. E depois dando-se conta que a mulher pela qual se apaixonou, filha da tribo de Issacar, uma das 12 tribos de Israel, Abigail, e com a qual ele se consorciaria, também tornou-se cristã, ele resolveu saber quem era o homem responsável por aquela conversão: Ananias. E também quem era o homem responsável pela morte de Abigail, porque pouco tempo depois de sua conversão,
ela venha morrer. E num ódio infrêmito, ele resolve ir numa cavalgada, numa luta contra os cristãos e contra Ananias, que se encontrava em Damasco. Reúne os melhores homens do Sinédrio e, com a permissão dos sacerdotes do templo, vai até Damasco. Quando no meio do caminho, história que é conhecida por todos nós, um sol escaldante do deserto, ele encontra-se com a personalidade de Jesus. O cavalo empina, tanto ele quanto os demais homens caem no chão. O sol cega-lhe a visão e ele indaga: quem és tu, ó mestre? E Jesus lhe responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo lhe indaga: que queres que eu faça? E Jesus não lhe responde de imediato, apenas lhe diz: não recalcitre, face os aguilhões. E que nós possamos meditar nesses dias da pandemia, nesses dias da dificuldade, na pergunta que Paulo fez a Jesus: que queres que eu faça? Que queres, Jesus, que nós façamos nessa estrada de Damasco que tem sido os dias da pandemia? E Jesus, por certo, nos responderá, nós que igualmente temos, na grande metáfora da comparação com Paulo, as retinas queimadas pelo orgulho, pelo egoísmo, pelos vícios do mundo, Jesus nos dirá: não recalcitre ante os aguilhões. Aguilhão é aquilo que nos fere, é aquilo que nos estimula, porque se hoje vêm as dores, se hoje vêm os sofrimentos, é para nos estimular à renovação. É para nos estimular a ser pessoas melhores. É para propiciar que nós possamos ver o mundo com outras tintas e contribuir em sendo melhores para a construção de um mundo melhor. Apenas fazendo uma breve inflexão. E naquele instante Jesus diz a Saulo que se tornou Paulo. E aqui uma outra inflexão. Porque Saulo em hebraico quer dizer orgulhoso. Paulo, em latim, quer dizer pequeno. Observem, do perseguidor de cristãos, de Saulo orgulhoso, ele faz o pregador de Jesus, o pequeno e humilde. Essa é a jornada de cada um de nós, guardando as devidas proporções. Sair do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que são os vícios principais, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, para ganhar os dias da humildade, para ganhar os dias da simplicidade, para ganhar os dias do sincero convite de Jesus e do trabalho no bem. Ele vai até Damasco e o homem que queria matar vem até ele para tornar-se um grande amigo, um dirigente espiritual e para tirar-lhe as escamas dos olhos. Ele dá a sua vida a Jesus e nos conta o livro Paulo e Estevão e também o livro dos Atos dos Apóstolos que ele resolve dedicar sua vida a falar do Filho de Deus, a falar do Evangelho, a falar da boa nova de amor, da boa nova de misericórdia. Mas isso não se dá de imediato, porque 3 anos ele passa no deserto de Palmira, onde faz aquilo que nós espíritas sabemos em A Questão 919 como sendo o processo de autoconhecimento. Ele mira sua vida antes de perseguidor, de impetuoso, de alguém que tinha os olhos firmes numa lei dura para o futuro que ele ansiava para a sua vida. Ele remonta os seus vícios e projeta o seu compromisso de amor, fazendo aquele exercício 3 anos no deserto. Depois retorna para Tarso e vocês acham que ele começa o trabalho de imediato? Não. Ficam outros 3 anos trabalhando como humilde tecelão. Volta ao seu tear para aprender na forja da humildade que os trabalhadores de Jesus serão conhecidos por muitos se amarem, pelo compromisso de servir e não ser servido, até que vai a Jerusalém ao encontro de Pedro, que se torna de início um inimigo, naquelas confusões iniciais se os homens deveriam ser circuncidados ou não circuncidados, naquela discussão se o que mais importavam eram os dogmas, a letra que mata ou o espírito, a essência que vivifica.
E Simão Pedro, de adversário inicial, torna-se um grande amigo, um grande propulsor das atividades de Paulo, que juntamente com Barnabé, um outro grande amigo da ilha de Chipre, fundam a primeira igreja, a igreja de Antioquia, que nós podemos saber que foi uma igreja cristã. E vocês, quando me ouvem falar numa igreja, não pensem que era uma igreja tal qual nós conhecemos hoje. Uma igreja de pedras, uma igreja de templo, não. Era uma igreja comunidade de corações que queriam ouvir de Jesus, conversar de Jesus, saber do seu exemplo para cada um de nós. Porque igreja em grego quer dizer eclesia, comunidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, está no Evangelho de Jesus, eu aí estarei entre eles. E daí ele começou a formar igrejas em Antioquia, em Corinto, em Colosso, em Tessalônica e nos mais variados rincões da Ásia Menor. E se não fosse pelo intermédio de Paulo, nós não teríamos hoje o cristianismo, que teria ficado circunscrito à Palestina. O trabalho dele, então, naquela época, proporcionou que o cristianismo ganhasse os corações pagãos, os corações gentios, e se tornasse uma crença que se multiplicou, porque a mensagem de Jesus era uma mensagem que acolhia, era uma mensagem que trazia paz aos corações. Quando no ano de 52, muitas igrejas já haviam sido formadas, mas ele tinha o grande compromisso de continuar. Mas onde chegava, recebia pedradas. Era açoitado, era perseguido. Me permitam uma outra inflexão. Quanto de exemplo Paulo de Tarso serve para nós? Porque nós hoje tendemos a nos desesperar, tendemos a querer parar todas as vezes que somos contrariados, todas as vezes que alguém nos coloca o dedo em riste, todas as vezes que outras pessoas desconfiam de nós, naquela atitude, será que eu devo fazer isso mesmo? Será que são os melindres que nós trazemos em nós e que muitas vezes nos levam à inação? Paulo de Tarso, meus amigos, falava de Jesus debaixo de vara, debaixo de pedradas, sendo preso e depois solto. E na igreja de Corinto, na comunidade de Corinto em 52, numa prece onde o próprio Jesus compareceu até ele, isso está no livro Paulo e Estevão, ele ora: ó Mestre, tu me tirastes as escamas dos olhos, eu que era um homem orgulhoso que perseguia os seus filhos, e agora me deste a grande dádiva de falar de ti. Eu já estou ficando velho e não tenho condição de ir a todos os recantos do mundo e nem de retornar às igrejas que eu mesmo fundei. O que eu hei de fazer? E ele ausculta num processo mediúnico na acústica de sua alma. A partir de agora, Estevão, olha como é a misericórdia de Deus. Aquele que ele havia matado se tornaria um benfeitor de sua vida e seria um intermediário do Cristo para que o ajudasse a escrever epístolas. Quando eu falo epístolas às crianças da evangelização ou aos jovens da mocidade, eles me perguntam: tio, o que é uma epístola? É uma carta. A partir de agora, Paulo, tu escreverás cartas que serão minhas cartas às comunidades. Surgem as epístolas. 14 cartas, na verdade, 14 que a igreja recebeu e acolheu, porque são mais de 20. As que conhecemos hoje, epístola aos Romanos, 2 epístolas aos Coríntios, epístola aos Gálatas, aos Efésios, 2 epístolas aos Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, 2 epístolas a Timóteo, uma a Tito, uma a Filémon e uma aos Hebreus, que servem para as nossas reflexões e para nos mirarmos nesses textos que foram nos deixados por Jesus. Há na Epístola aos Gálatas uma citação que diz muito sobre quem foi Paulo de Tarso, quando ele nos diz: já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Talvez seja esse o nosso maior
desafio nos dias atuais: deixar que o Cristo viva em mim, por mim e através de mim. Porque quando Cristo vive em mim, eu me faço nova criatura. E ele foi fiel até os últimos dias. Quando preso em Roma, tem a oportunidade de escrever a sua última epístola, aquela destinada a um verdadeiro filho seu espiritual, Timóteo. Quando ele narra a Timóteo: não deixai, meu filho, que as criaturas no mundo percam a fé, porque aqui estou, condenado à morte por decapitação, e eu terminei a minha carreira, permaneci na fé e guardei os mandamentos de Jesus. Esse é Paulo de Tarso, que mesmo quando dependurou a sua cabeça na pedra de mármore para dar-se em holocausto, aquele que levanta a espada para lhe decapitar, não consegue, treme a mão e ele diz: ó homem, cumpre com o teu papel, porque eu já cumpri o meu. A sua cabeça rola, ele não sente absolutamente nada. E quando abre os olhos, já no plano espiritual, ele encontra-se com Jesus. Mas igualmente encontra-se com Ananias, a mulher amada Abigail, e encontra-se com Estevão e dá-se conta de que havia cumprido a sua promessa de ser o vaso escolhido de Jesus. Quando então eu recebo esse presente de falar de Pedro e de falar de Paulo, eu quero trazer às nossas considerações que sem esses dois homens nós não teríamos o cristianismo. Sem essas duas personalidades, nós talvez não conheceríamos Jesus. E o que eles trazem para cada um de nós? Simão Pedro, a força, a caridade, porque quando os homens eram egoístas, quando os homens só pensavam em si mesmos, ele abre um porto de caridade. Que Divaldo Pereira Franco foi, na sua pequenez, palavras dele, tentar imitar. E da casa do caminho ele fez a mansão do caminho. Porque a casa do caminho nada mais é do que uma proposta de caridade. De uma proposta de pegar o evangelho de Jesus e utilizá-lo para amar. Porque foi Jesus que nos diz em João capítulo 15, versículo 12: o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Ou seja, o evangelho deveria sair dos lábios e ganhar o coração. E ganhando o coração, nos predispor a amar. Então Simão Pedro foi alguém que se fez forte, foi alguém que amou, foi alguém que foi fiel até os últimos momentos. E Paulo foi alguém impetuoso para falar de Jesus. Falou ao mundo grego, falou ao mundo hebreu, falou aos gentios, não temeu dificuldades, não temeu açoites, pedradas, prisões e tornou-se o andarilho do Cristo. Tem uma frase em uma de suas cartas que ele diz assim: nós somos as cartas do Cristo, porque onde nós estivermos, é o Cristo que estará quando nós obrarmos conforme ele quis que nós obrássemos no mundo. Então Paulo foi aquele homem que difundiu o evangelho, foi aquele homem que fez uma ponte do coração da Judéia com os vários corações do mundo, nos legando a boa nova, que hoje é um despertar, é um desbordar na própria doutrina espírita que nós temos. Fazendo então e trazendo tudo isso para a nossa doutrina espírita dos dias de hoje, nós podemos perceber que se Simão Pedro nos fala da caridade, que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o apóstolo Paulo nos fala de uma outra citação de Emmanuel, que está no livro Estude e Viva, quando ele nos diz: a maior caridade que podemos fazer o Espiritismo é a sua divulgação. Eu agradeço a cada um de vocês, deixo a todos um abraço afetuoso, pedindo a Jesus, a Pedro e a Paulo que nos abençoem todos os dias. Abençoe os nossos familiares e nos deem a sua força e a sua fé para seguir em frente. Eu termino com uma oração psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo benfeitor José Silvério Horta, quando, à semelhança da oração que o Mestre nos ensinou, o benfeitor nos diz assim: Pai nosso que estais nos céus,
na luz dos sóis infinitos. Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, de Paulo, de Estevão, de Pedro, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja, que o vosso ideal centro espírita, seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Meus votos de muita paz, pedindo a Jesus nos abençoe e um grande beijo.